Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do oitavo ano. Aqui quem fala é professor Danilo Yuri Sacramento, professor de ciências de vocês. E hoje nós vamos abordar sobre reprodução humana, ok, pessoal? Então, vamos falar sobre sexo e sexualidade e reprodução humana. Por favor, módulo 3. Ok, galera, módulo 3, capítulo 7, página 221. Módulo 3, capítulo 7, página 221. Ok? Então, antes de tudo, eu gostaria que vocês, fizessem o seguinte. Para a aula online, ok? Eu gostaria que vocês respondessem aí, não importa o número de linhas, mas que tivessem a resposta, pesquisassem para responder na aula e servir de parâmetro para a gente trabalhar juntinho e estudar junto o assunto, ok? Responda as questões da página 222, questões 3 e 4 da página 222. Ok, pessoal? Atividade de casa para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos abordar sobre sexo e sexualidade. Ok? Entenda aqui. Para a manutenção das espécies e perpetuação delas ao longo do tempo e do espaço, os seres vivos foram desenvolvendo mecanismos de passagem de informação genética para as próximas gerações. Só que aqui nós vamos abordar um tema específico desse tipo de passagem, que é a prática do ato sexual ou prática do ato libidinoso, que é exatamente a manutenção ou um modo de que os seres vivos se utilizam para, digamos assim, manter a espécie ao longo do tempo, ok? Vamos lá. Existe um gráfico aqui abordando sobre sexo e sexualidade. A diferença de um é que o sexo é a prática do ato em si, e sexualidade é a afetividade e todos os outros tipos de mecanismos afetivos, ok? De proximidade que existem entre dois indivíduos, ok? Sendo que para a manutenção da espécie e para a perpetuação dela é necessário que haja o que? A atração e a afetividade entre um homem e uma mulher, ok, gente? Para que, caso possível, quando eles casarem, tiverem filhos, poderem passar todo o sistema genético deles para a próxima geração. E claro, sempre falando aqui sobre respeito e tolerância, respeitarmos as pessoas e as individualidades delas. Claro que respeitá-las e também que elas nos respeitem com relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. Vamos abordar aqui especificando reprodução humana. Okay? Eu vou contar aqui mais ou menos o que ocorre para vocês. Essa aula você pode acompanhar aí na página 222. Entendam, para compreender a própria fecundação, precisamos entender que dois gametas precisam ser formados, o espermatozoide e o óvulo. Após isso, após também o casamento e a prática do ato libidinoso, depois a formação dos gametas,
no caso aqui, a união deles é que vai formar o ovo, o zigoto, para que seja, no caso, criado um novo ser vivo, ok? Bom, vamos lá. Durante a ejaculação, milhares de espermatozoides, eu acredito que entre 50 ou 55 milhões, são lançados, ok, no útero feminino, lá na região do final da vagina para o início do útero, de maneira que eles alcancem as tubas uterinas, o local onde haverá o encontro entre eles e o óvulo, ou ovócito, né? O óvulo ainda precisa sofrer modificações para que ele consiga se desenvolver e dar a possibilidade da penetração feita pelo espermatozoide, ok? Então, o que acontece? O óvulo, ao chegar na tuba uterina, ele já chega maduro, ok? E com uma cobertura de proteção, uma camada lipídica de proteção que o protege de alterações químicas existentes na região. E também os milhões de espermatozoides em suas regiões da cabeça vão precisar produzir várias organelas responsáveis, especificamente, perdão, uma única organela responsável, se eu não me engano, eu acho que é o lisossomo. Eu não lembro bem o nome da organela. Bom, pesquisem aí. Pode ser outra atividade para vocês de casa também. O nome da organela responsável por queimar e abrir um buraco, digamos assim, destruir esta camada protetora do óvulo para que a cabeça do espermatozoide adentre em si no óvulo, lançando todo o citoplasma dele, misturando, no caso, o citoplasma dos dois, formando assim o zigoto, que antes cada gameta tem 23 cromossomos, somando-os agora com 46 cromossomos. Dessa forma, digamos que dos milhões de espermatozoides, somente um, em regra, claro que há exceções, que essas exceções são exatamente os gêmeos, nós vamos abordar isso mais à frente, penetram e unem o que? Os citoplasmas. Dessa maneira ocorre a famosa fecundação. Depois que ocorre a fecundação nas tubas uterinas, o cigoto ele viaja, migra para o útero, saindo das tubas uterinas indo para o útero, de maneira que ele vá e forme a anfimixia, ou seja, depois da fusão do espermatozoide com o óvulo, aí já dá pelo menos um indício científico do surgimento da vida. E a anfimixia é a fixação deste zigoto no endométrio, ok? Numa película levemente existente lá do útero, ok? Exatamente, perdão, endométrio não, na camada mais externa do útero, ok? Vamos lá. Ocorre o seguinte: após essa fusão e esta anfimixia, há o desenvolvimento do zigoto, em que uma célula se transforma em duas se transformam em 4 se transformam em 8 em 16 e assim por diante, ok? Existe até uma fórmula matemática de 2 elevado a n, sendo que n é o número de células, então as próximas células serão iguais a esse valor da célula anterior. Por exemplo, se existia só um zigoto, você tem 2 elevado a 1, então as próximas células serão 2, que agora 2
você tem 2 depois elevado a 2, que serão as próximas células, 4 células, e assim por diante, 4, 6, 8, até multiplicar em grande quantidade essas células e formar o trilhão de células, que é um ser vivo no caso um ser humano, um ser humano por completo. Esse procedimento de multiplicação celular pode ser chamado de mitose, ok? Vamos chamar aqui de mitose, em que há uma redução do número de cromossomos. Não há essa redução do número de cromossomos e a manutenção deles, dos 46, exatamente, manutenção dos 46 cromossomos já existentes, como eu falei anteriormente, em todo o ser vivo. Sendo que isso demora, essa transformação toda de células, esse aumento do número de células, ocorre em horas após essa fecundação, fusão e anfimixia. Em alguns dias, entendeu? Ao estar já lá no útero, as transformações dessas células vão se juntando, digamos assim. A quantidade está tão grande de células que elas começam a formar tecidos, como por exemplo a blástula, quando ele já está aderido ao útero. E agora sim, nessa formação desses primeiros passos das divisões celulares do corpo, você já tem lá na parede do útero a formação em si agora do embrião, ok? Quando ele forma esta blástula depois de alguns dias. Pois bem, gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.